Olá, boa tarde, boa terça-feira para você que está ligado com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. Terça-feira, dia de sol aqui em Cachoeira do Sul, em grande parte também do estado do Rio Grande do Sul. E a partir de agora a gente confere as informações mais importantes do dia. Ministério Público Eleitoral determinou a cassação do registro de candidatura a vereador em Cachoeira do Sul, Luciano da Rosa Fortes. Impõe o pagamento de uma multa de R$ 4.537 ao candidato e o torna inelegível pelos próximos 8 anos. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo já organiza a nova gestão. Reeleito no segundo turno, com mais de 60% dos votos válidos, Melo vai ter como nova vice Bettina Worm, do PL. Por falar em eleições, no episódio de hoje do quadro Opinião, Francisco Bastos lembra da trajetória de Getúlio Vargas. O político entrou para a história pelas leis trabalhistas e também por outros feitos. Em Cachoeira do Sul, limpeza dos túmulos no cemitério municipal encerra na quinta-feira. Nossa equipe esteve por lá hoje de manhã e mostra o trabalho dos servidores da prefeitura. E na entrevista do dia, Thelma Tomás bate um papo com o cardiologista Diego Casarotto sobre o novo parâmetro para identificar se uma pessoa é hipertensa ou não. O médico faz um alerta porque grande parte dos brasileiros não verifica a pressão de maneira certa. Então, medir a pressão requer algum preparo. E esse preparo precisa ser feito para ser uma medida confiável, porque senão a gente vai acabar tratando a pessoa que chegou correndo na farmácia e que não quis esperar os 5 minutos e mediu sua pressão e estava com o nível alterado. É importante medir a pressão, né? E você, tem feito aí essa aferição de maneira recorrente, de uma maneira regular? Conta pra gente. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Você pode comentar as reportagens, pode enviar aí a sua opinião, pode contar a sua notícia também por meio especialmente do nosso WhatsApp, 51997697129, esse número que está aparecendo aqui na telinha, tá bom? Se você está com a gente nas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, é só escrever pra gente aí nas lives que a gente vê o seu recado e põe no ar por aqui também. O NT Sul desta terça-feira já está no ar. E a gente começa essa edição do NT Sul falando sobre esporte. Entre os dias 19 e 23 de outubro, atletas destaque das escolas estaduais do Rio Grande do Sul estiveram em Canoas, no campus da Ubra, para disputas em 8 categorias esportivas. A etapa final dos Jogos Escolares contou com 2.300 alunos. E uma cachoeirense conquistou a 4ª colocação nos 80 metros rasos na categoria infantil feminino. Tirar foto em frente a este painel do Jergues parecia banal, mas não era. Nem para a cachoeirense, aluna da escola CIEP, Tassiane dos Santos, nem para os demais atletas dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul 2024, os Jergues. Para figurar aqui, havia uma condição expressa na lateral do banner. Tinha que ser finalista. E, para isso, se destacar e passar pelos 135 mil estudantes da rede estadual envolvidos desde o início da competição até chegar à etapa final entre 2.300 atletas de todas as regiões do estado, com disputas em 8 modalidades esportivas. Foram 5 dias de atividades, entre 19 e 23 de outubro, em Canoas, no campus da Ubra. A Tassiane finalizou o Jergues em 4º lugar nos 80 metros rasos infantil feminino. Um resultado muito comemorado para ela, que no ano passado teve que abandonar a competição na 2ª fase devido a uma lesão. Para mim foi bom para mim chegar até lá, para ter a final, né? Porque nunca cheguei na final assim, e longe também. Não, longe não, né? Mas tipo, eu passei por todas as fases ainda, agora eu tô na estadual, daí é muito bom. Além de correr, ela pratica capoeira, salto em altura, futebol e futsal. Gosta de atividades esportivas. Com uns 12 anos ali eu comecei a gostar de esporte mesmo. Eu jogava também na vila lá, de pé descalço, fui jogando futsal lá. Desde pequena então tu já gostava? Já gostava. Jogava lá com os campinhos ali, com as guri também. O CIEP Vigilino Jamizim tem sido a escola da Tassiane nos últimos 4 anos. Lugar onde ela encontrou apoio e motivação para seguir com a prática esportiva que tanto gosta.
O esporte ele auxilia em todas as áreas, né, tanto nas habilidades que são necessárias para a sala de aula, quanto nas habilidades que o aluno vai cursar depois, quando sair, né, do ensino, no caso integral aqui, que é o caso da nossa escola. E habilidades que são necessárias para o dia a dia, tanto de tomar decisões, né, de reações mais ágeis que ele precisa. Então, o esporte, tanto na recreação, que a gente trabalha lá com os pequenos, até a regra de esportes, que inicia a partir do 6º ano, né, eles vão tendo contato com isso. E para a escola, quando vê um aluno se dar bem, ser bem-sucedido numa competição estadual, deve ser um motivo de muito orgulho também, né? Muito orgulho. Ver, né, ouvir a Tassiana também, assim, verificar que ela, né, está se desenvolvendo, vencendo desafios, a gente com certeza fica muito mais feliz de ver o sucesso, porque o sucesso da escola é ver o sucesso do aluno, né? Então a gente com certeza fica honrado de perceber isso neles. E para 2025, a Tassiane quer mais e já tem planos. Planeja competir em outra categoria e disputar classificação nos 100 metros rasos. Muito bom, parabéns a Tassiane por esse marco tão importante, não é? Pela conquista dela, parabéns a toda a comunidade escolar também pelo apoio, como a Tassiane falou, né? Cresceu ali jogando bola nos campinhos, né? E isso é muito importante para a gurizada de hoje também. É claro que eu sei que todo mundo gosta do celular, né? De estar nas redes sociais, mas o celular não é tudo não, né? De vez em quando precisa largar ali de lado, é preciso também se exercitar bastante, fazer uma atividade física, ter um bom contato com os amigos, algo que faz diferença para a vida da gente, né? Gente, a gente muda de assunto agora, é hora da opinião do Francisco Bastos aqui no NT Sul. No episódio de hoje, nós vamos lembrar um pouco da trajetória política do Getúlio Vargas. Getúlio entrou para a história pelas leis trabalhistas e também por outros feitos. Passadas as eleições, em qualquer um dos níveis, mas recentemente as eleições municipais, o foco das atenções fica para os eleitos, aqueles que assumirão os mandatos aí em janeiro próximo. Mas ainda temos os detentores dos cargos, que estão executando as suas funções até o final de seus mandatos, mas esses nomes já estão na história. Naturalmente, nós já temos a passagem de cada um deles, o que fizeram de bom e o que fizeram de ruim, ou não atenderam aquelas necessidades ou aqueles anseios da população. Mesmo que nós estejamos num país em que haja uma memória curta, os fatos eles acabam passando de gerações a gerações. Tanto pela memória individual ou coletiva, mas também pelos documentos, né? Os documentos históricos, de arquivos históricos, dos próprios registros da mídia e por aí vai. Alguns serão mais lembrados, outros menos lembrados, mas todos terão o seu espaço nesses capítulos da nossa história. Mas tem um personagem na história do Brasil que ele superou todos esses aspectos e até os dias atuais, pelos seus feitos, ele ainda é muito lembrado. Eu falo de Getúlio Vargas, que neste ano completou 70 anos de sua morte. Uma morte trágica, todos nós sabemos. E que pelos seus feitos, muitos, até os dias atuais, é impossível nós não relacionarmos, por exemplo, as leis trabalhistas, não relacionarmos a Petrobras, não relacionarmos a justiça eleitoral, e especialmente o voto da mulher, a Companhia Siderúrgica Nacional e tantas outras coisas, que foram marcadas nesse período que começou em 1930, Getúlio Vargas liderando uma revolução, saindo de São Borja e indo tomar o poder que até então era dividido entre São Paulo e Minas Gerais, e impondo durante 15 anos um período autocrático, que não é recomendável nem aceitável, mas ele ficou 15 anos como ditador e colocou digamos, em ação todos esses projetos, todas essas intenções, que marcaram, sem dúvida, num país de meados dos anos 30 e meados do século 20, extremamente agropastoril, a maior parte da população rural, com um número expressivo de analfabetos e tantos os trabalhadores sem direitos básicos,
E ele conseguiu ir transformando, digamos, a estrutura do Estado brasileiro. Sabe-se, e os historiadores são unânimes, que depois, quando ele retornou, em 1950, aí pelos braços do povo, como era dito, pelo voto popular e uma grande votação, de que ali começou a se arquitetar com uma oposição muito forte, já o que nós iríamos ver lá em 1964, com a deposição de João Goulart. Mas em 1950, quando ele voltou ao poder, a oposição foi muito forte. Ela estava muito articulada, ele jamais envelhecido também, importante dizer, e isso fez com que ele acabasse tendo aquele fim trágico. E deixando aquela frase famosa na Carta Testamento de que saía da vida para entrar na história. E conseguiu. Indiscutivelmente, gostando ou não do Getúlio Vargas, ele ficou o nome na história. Pode ser chamado de pai dos pobres, pode ser chamado de ditador, pode ser chamado de estadista, mas jamais como omisso. Porque tudo isso que ele fez e que aconteceram no decorrer do tempo, as devidas reformas, até pela evolução da sociedade, mas até os dias atuais é reconhecidamente onde se teve o início de todos estes avanços. Guardadas as proporções, a gente espera que os eleitos, os que assumirem a partir de 1º de janeiro, marquem as suas gestões com coisas positivas, que possam ser lembrados ao final dos seus mandatos como pessoas que fizeram o possível dentro da legalidade para que a população vivesse melhor, vivesse com dignidade e sempre defendendo o bem público, o bem-estar das pessoas e diminuindo as desigualdades sociais. Boa tarde. Reeleito com mais de 60% dos votos válidos, o prefeito Sebastião Melo já organiza nova gestão um dia após a vitória no segundo turno na capital gaúcha, Porto Alegre. A segunda-feira foi de atividades intensas para o prefeito, que terá como nova vice Bettina Worm, do PL. O primeiro dia como prefeito reeleito foi de maratona para conceder entrevistas aos veículos de comunicação da capital. Sem folgas, Melo já tinha encerrado a licença de campanha e retornado ao comando do Executivo na semana passada. Os desafios são grandes e acho que uma das razões da reeleição é transparência, saber ouvir, enfrentar os problemas e, evidentemente, reconhecer que tem pendências. Tem muitas pendências que nós estamos resolvendo. Nas urnas, Melo saiu vitorioso em todas as 10 zonas eleitorais da cidade. Foram 61,53% dos votos válidos. Na pauta da próxima gestão, temas do cotidiano, como a ampliação da telemedicina, um projeto piloto para as calçadas e um novo sistema com 2 containers para resíduos orgânicos e secos na coleta seletiva. Saiu uma nova licitação, que deve entrar agora já em execução em dezembro, final de novembro, que nós vamos ter gradativamente, ou seja, vamos colocando em cada bairro, se der certo, bota no outro, que é ter um segundo container para tentar convencer as pessoas de separar o lixo, porque nosso grande problema começa dentro de casa, né? Não adianta ter caminhão na hora certa, ter destino final correto, se eu não tenho lixo separado. E vou dar um passo e falar com as escolas privadas, com as escolas do Estado, para a gente possa ter uma campanha unificada na cidade para mudar cabeças de gerações futuras. Nas questões estruturais e de planejamento, a busca de recursos em Brasília para obras que incluem o sistema de proteção contra as cheias. Quero conversar com os ministros do presidente Lula sobre a proteção de cheias. Eu quero conversar com o ministro Haddad, com a Simone Tebet também sobre os empréstimos que estão no Tesouro Nacional, que são empréstimos internacionais e que precisam sair do papel, porque isso vai enfrentar obras da proteção de cheias e outras obras importantes para a vida da cidade. Então, vou para Brasília, vou levar alguns secretários comigo. Eu não saí de Porto Alegre desde as enchentes, por 1000 razões, mas uma delas é que só para ir a Florianópolis é 1, 2, 3 dias, então, cidade muito problemática. Então, vou sim a Brasília com o intuito de buscar recursos para a cidade. E a Justiça Eleitoral determinou a cassação do registro de candidatura de Luciano do Ancoradouro, do PSDB, por suposta compra de votos. O alvo da investigação do Ministério Público, que motivou a denúncia, foi um jantar oferecido pelo então candidato a um grupo de pessoas durante a campanha eleitoral.
O MP constatou que a reunião configurou compra de votos. A juíza eleitoral Rosuíta Mas cassou o registro de candidatura de Luciano do Ancoradouro, terceiro suplente do PSDB em Cachoeira do Sul, e tornou nulos 324 votos por ele recebido nas eleições de outubro passado. A decisão impõe ainda ao candidato o pagamento de uma multa no valor de R$ 4.537 e o torna inelegível pelos próximos 8 anos. A decisão vem em resposta à denúncia ofertada pelo Ministério Público contra Luciano por compra de votos. Além disso, a juíza se posicionou também determinando o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, que deve refletir diretamente na composição da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Esse recálculo só deve ser realizado depois que o processo transitar em julgado. Em nota oficial, o PSDB já se manifestou, dizendo que vai recorrer da decisão, buscando recursos no Tribunal Regional Eleitoral, tentando reverter, então, este quadro. Um novo cálculo deve tirar a 4ª cadeira do PSDB e passar para o Progressistas. Com isso, Serginho Cos deixa a titularidade de vereador pelos tucanos e assume no Progressistas como titular Cassol Motorista. Lembrando que essa é uma decisão ainda em primeira instância, passível de recurso e, portanto, novas movimentações ainda podem acontecer durante este processo. Obrigado, Thelma, pelas informações. E foi publicado na manhã de hoje o gabarito da prova de seleção de diretores escolares que ocorreu no último domingo aqui em Cachoeira do Sul. Segundo a Prefeitura, o processo teve 142 candidatos inscritos e 17 abstenções. O gabarito já está disponível no site da Prefeitura. Para acessar, basta conferir a edição número 638 do Diário Oficial. Atenção, então, aí para o recurso. Os candidatos que queiram apresentar recursos às questões devem fazer isso ainda hoje. O resultado preliminar vai ser publicado no próximo dia 8 e a homologação final vai ser no dia 14 de novembro. E olha, já já a gente coloca no ar aqui as participações da nossa audiência. Você de casa pode fazer parte aqui do nosso jornalismo, pode contar o que está acontecendo aí, onde você está, onde você nos assiste. Conta pra gente como é que está o seu dia por aí, o que acontece onde você está, como eu pergunto por vezes para a equipe aqui da TV também, o que você viu pelas ruas da cidade. Conta pra gente, manda mensagem no WhatsApp 51997697129, daqui a pouquinho a gente já põe na tela. Assim como você pode escrever para a gente nas nossas lives, no Facebook, no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, e o canal do YouTube, que já está quase com seus 100 mil seguidores, estamos quase chegando lá, né? É o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aproveite, já se inscreva aí no nosso canal para receber as notificações de todos os conteúdos que a nossa equipe produz, as reportagens que vão ao ar também aqui na TV Novo Tempo, na TV Cachoeira, e você pode aproveitar durante as lives, durante as transmissões ao vivo, para participar, para dar o seu recado também e fazer parte do nosso jornalismo, tá bom? Já já a gente põe no ar os recadinhos. A seguir, em Cachoeira do Sul, limpeza dos túmulos no cemitério municipal encerra na quinta-feira. Nossa equipe esteve lá hoje de manhã e mostra o trabalho dos servidores da Prefeitura. E na entrevista do dia, Thelma Tomás bate um papo com o cardiologista Diego Casarotto sobre o novo parâmetro para identificar se uma pessoa é hipertensa ou não. O médico faz um alerta, porque grande parte dos brasileiros não verifica a pressão de maneira certa. Então, medir a pressão requer algum preparo. E esse preparo precisa ser feito para ser uma medida confiável, porque senão a gente vai acabar tratando a pessoa que chegou correndo na farmácia e que não quis esperar os 5 minutos e mediu sua pressão e estava com o nível alterado. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Um ótimo dia para você, obrigado pela companhia. E aí, correria pura na hora do almoço? Tudo certo por aí? Obrigado pela companhia, por essa pausa, né, que todo mundo tem. Eu sei que muita gente também nos acompanha nos refeitórios de empresas, né? E a gente aproveita aqui para trocar informações, para saber aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Inclusive, se você tiver aí uma sugestão de reportagem, de uma entrevista que você gostaria de ver aqui na tela da TV Novo Tempo, você pode mandar para a gente no nosso canal de interatividade no WhatsApp, tá bom? 51997697129.
Covid-19, assim como a sua opinião sobre os diferentes fatos do dia já. Nós vamos ver recadinhos por aqui, tá bom? Vamos falar sobre o tempo? Aqui em Cachoeira do Sul, o dia está bonito hoje. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade. Céu azulzinho, como a gente está vendo aí, poucas nuvens, o que não é bem a realidade da metade leste do estado, que tem uma certa umidade hoje, uma certa nebulosidade e até com alguma previsão de pancada de chuva. Mas metade oeste, região central, norte e noroeste aqui do Rio Grande do Sul, o dia é ensolarado. Sol, portanto, segue predominando em grande parte do Rio Grande do Sul. À tarde deve ser quente de novo, a temperatura pode chegar aos 30 graus em algumas cidades. Terça-feira em Cachoeira do Sul segue a tendência da semana, de céu claro, praticamente sem nuvens, com predomínio do sol, mínima 15 graus e máxima 27. Quarta-feira deve ter certa nebulosidade, principalmente de manhã, e tem alguma possibilidade de pancadas de chuva. Por enquanto, com previsão de baixíssimos acumulados dessa chuva, e isso se ela ocorrer. À tarde, o sol deve aparecer, mínima 19 graus e máxima 28. Quinta-feira, o sol predomina e as temperaturas ficam na média dos dias anteriores. Mínima 18 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol mais uma vez predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões, especialmente na metade oeste. Nuvens avançam do mar para o continente no decorrer do dia e podem ser vistas na metade leste do estado, onde podem ocorrer precipitações, porém de forma muito isolada. À tarde terá temperaturas parecidas com as de segunda, com maior aquecimento no oeste e no noroeste. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24 graus. Iniciaram as obras de recuperação da ERS 502, na região de Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. A informação é do deputado estadual cachoeirense Ayrton Lima, que formalizou o pedido junto ao DAER no ano de 2020. As obras na rodovia, denominada Edson Armando Carlsburg, incluem manutenção da pista, sinalização, podas e limpeza dos acostamentos. Além disso, foram solicitadas a instalação da placa com o nome da rodovia e a readequação dos trechos, que se estendem até a Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição, representando uma reivindicação antiga da comunidade local. E a gente fala agora um pouquinho sobre finanças, sobre as tecnologias para transferência de dinheiro. Você é do time que aderiu ao Pix para tudo? Faz pagamentos? Recebe? Bom, notícia importante para você agora. Desde ontem, a funcionalidade do Pix agendado recorrente passou a ser obrigatória. A modalidade já existia, mas era praticada de forma facultativa pelas instituições bancárias. Mas, Daniel, não entendi muito bem esse negócio aí. Bom, é que o que é o tal de Pix agendado recorrente? Para você entender melhor, é aquela opção que permite agendar os pagamentos de mesmo valor para cair na conta da pessoa que vai receber sempre no mesmo dia de cada mês. Essa medida vale tanto para pessoas físicas quanto para quem tem CNPJ. Para utilizar essa modalidade, é necessário informar os dados de pagamento na hora de fazer o agendamento. E aí, já sabia do Pix agendado recorrente? Gostou dessa funcionalidade? Conta pra gente nas redes sociais. Por falar em contar nas redes sociais, está na hora de ver a mensagem da audiência aqui, a sua mensagem, a sua participação, e eu vou começar esse bloco aqui de interatividade pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá com a gente aqui o Diego e Michele de Fraga. Eu tinha perguntado antes, o que você de casa viu pelas ruas da cidade, pois o Diego está dizendo aqui o seguinte: na cidade tenho visto mais carros que gente.
o que é um problema, né? Obrigado, Diego, pela participação. Passa aí pela questão de mobilidade urbana, estacionamento, questões de planejamento urbano aqui da nossa Cachoeira do Sul. Luciane Brum Moreira também está com a gente. Obrigado, Luciane, pela companhia com a gente. José Maria das Graças, ele nos acompanha de Santa Luzia, Minas Gerais. Coisa boa, grande abraço a todos os mineiros, ao José Maria das Graças, da cidade de Santa Luzia. Nazareno Azevedo também está por aqui, obrigado pela companhia. Mara Regina, boa tarde, Daniel, uma abençoada terça-feira para vocês do Telejornal. Para ti também, Mara, obrigado, viu? Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, número na tela para você também interagir, contar a sua informação, opinar sobre os diferentes assuntos do dia. A Andreara está participando. Estamos aqui na Escola Alarico Ribeiro com a turminha do Integral, almoçando e acompanhando o NT Sul. Coisa boa, Andreara. Obrigado pela participação, pela companhia com a gente. Abraço para toda a criançada aí na Escola Alarico Ribeiro. É educação acontecendo. Abraço para todos aí, para toda a comunidade escolar. Muito bom. Quem mais? Tem mais recadinhos? A Patrícia Lima, passando para desejar um feliz aniversário para minha filha Anitta, que fez 15 anos, e minha mãe Solange, que também está de aniversário. Deus abençoe ricamente, um abraço a todos do NT Sul. Obrigado, Patrícia. Felicidades aí para a Anitta e também para Dona Solange, que está celebrando mais um ano de vida, né? Então, aniversário em dose dupla, o nosso abraço para as aniversariantes. Daqui a pouquinho, mais recados aqui da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. A cachoeirense Elisandra Cristina da Rosa Félix, de 21 anos, morreu na noite do último domingo ao ser atropelada por um veículo ainda não identificado na BR-386 em Lajeado. Ela foi encontrada já sem vida na vala central da rodovia. No local, a perícia recolheu peças, possivelmente de um caminhão. A polícia trabalha agora para identificar o veículo responsável. O sepultamento da jovem ocorreu na manhã de hoje no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. O feriado de Finados está próximo e com ele vem a tradição de visitar, de limpar os túmulos dos entes queridos e também de familiares. A limpeza é um ato de carinho, um ato de respeito que cresce nesse período que antecede a data. Em Cachoeira do Sul, o movimento já aumentou nesse início de semana no cemitério municipal. O Dia de Finados é um momento para relembrar as memórias, compartilhar histórias e honrar a vida daqueles que nos deixaram. Muitos familiares se deslocam para os cemitérios para a limpeza dos túmulos e organizar o entorno de cada jazigo. Além desse trabalho particular, a Secretaria de Obras deslocou uma equipe que vai ficar toda a semana atuando no cemitério municipal e também no Jardim da Paz. O cemitério Jardim da Paz, houve uma força-tarefa em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente em torno de 15 dias atrás, para todo o corte de grama. Então essa semana vai ser feita uma nova limpeza, principalmente a parte de varreição, né? Um lugar extremamente arborizado, onde há muita queda de folhas, então ele vai ser varrido até a sexta-feira, assim como aqui no cemitério municipal. Hoje ainda está havendo corte de grama aqui dentro do cemitério. Os jazigos ainda podem ser limpos até o dia 31. As famílias que quiserem vir limpar os seus túmulos podem vir até o dia 31. E nós, como secretaria, continuaremos a limpeza até o sábado à tarde. Então, as famílias que ainda não fizeram a manutenção dos seus túmulos, jazigos, podem vir até o dia 31. Ok. Tem uma equipe trabalhando aqui dentro e também na parte de fora, cuidando dessa parte visual também do cemitério, né? Sim, a gente está fazendo a nova marcação de sinalização de trânsito, que é importante, porque nós sabemos do movimento que nós vamos ter aqui no domingo. Então, está sendo feita toda a pintura e a parte de sinalização da parte externa. Aqui em Cachoeira do Sul, algumas pessoas começaram a semana com esse trabalho de cuidado dos túmulos de familiares. Então já é tradicional. E a gente, Deus de criança, sempre veio, meu pai ensinou nós, né, que nós teríamos que vir e limpar e a gente vem. Sim. E meu pai hoje é acamado, tem 92 anos, não pode vir, aí quem vem é nós, que somos filhos, né, para limpar. Então é quase um compromisso da senhora todo mês. Todo mês de vir aqui limpar e arrumar e organizar. Quando você chegou, como é que estava aqui? Muito sujo? É esse estado aí que tu tá vendo. E agora há pouco, o mês passado, eu estive aqui e eu peguei manchado e estava capinando. O cara disse que não era para me limpar, que eles iam limpar. Mas cheguei aqui, tá do mesmo jeito que eu vi mês passado. Agora mesmo eu estava falando, não adianta limpar, porque daqui a um pouco tá sujo de novo, né? Esses pinheiros largam muita sujeira.
Sim, você costuma vir várias vezes ao ano ou mais perto do finados? Não, eu venho mais perto do finados. A gente mora no interior, a gente tem bastante coisa para fazer. Quando dá tempo eu venho durante o ano também, mas normalmente é bem próximo aos finados. Okay. E como é que estava aqui o entorno quando a senhora chegou? Tava sujo, né? Resto de árvore, flores caídas, mas normal, né? Tempo que eu não venho, esse ano mesmo, agora é a primeira vez que eu venho esse ano. Então, até que nem estava tão feio, eu achei que ia estar pior. Mas tá bom. Eu acho que ali tem uns túmulos mais danificados ali por causa dos galhos ali, né? Esse lado aqui, ó. Mais embaixo dos pinheiros ali, ó, tem uns quantos túmulos com as tampas quebradas ali. Eu acho que ali tá pior que aqui pra cima, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? É uma obrigação que a gente tem, né? De conservar aonde estão os entes queridos da gente, né? Aqui, quem é que tá? Aqui é meu sogro e minha sogra. Teu sogro, e meu pai, minha mãe e meu irmão estão ali adiante. O senhor todo ano vem aqui? Todo ano a gente vem aqui. É frequente durante o ano ou mais em finados? Mais vezes, porque para ver como é que tá e qualquer coisa limpar. Tinha bastante sujeira por volta, assim, ó. Tá ali uma sacola de lixo que eu tirei, ó. Tem que sempre limpar. Né? Tem que limpar, tem que limpar. Porque senão vira mato, né? A administração do cemitério municipal ressalta que a limpeza de túmulos pode ser feita até o dia 31 de outubro, visando a organização para o dia de finados, que ocorre no sábado, dia 2 de novembro. As atividades de manutenção, construção e reparos não estão mais permitidas neste período. É importante que a população atenda aos prazos para garantir uma visita mais tranquila no finados. E o Rio Grande do Sul recebeu ontem uma remessa de mais de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela farmacêutica Moderna. A distribuição dessas doses pela Secretaria Estadual da Saúde começou hoje. 18 coordenadorias regionais de saúde vão ser abastecidas, atendendo às solicitações encaminhadas pelos municípios gaúchos. E novas diretrizes divulgadas em estudo europeu indicam que pressão 12/8 não é mais considerada normal, e sim 12/7. Esse único ponto a menos nos indicadores é a diferença entre o início de um tratamento preventivo e o desenvolvimento de uma doença cardiovascular, aquela que está entre as que mais matam no Brasil. E fique atento que tem dica importante sobre como verificar corretamente a pressão arterial. Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa. A gente vai falar de saúde. O Brasil tem uma incidência muito maior de morte por doenças cardiovasculares. Recentemente, a Europa publicou e divulgou um estudo alterando os parâmetros que regulamentam aquela pressão 12/8 que a gente conhece como a pressão normal, a pressão saudável. Agora os parâmetros mudaram e um pontinho vai fazer a diferença nesse processo. Do meu lado está o médico Diego Casarotto, ele que é cardiologista, e a gente vai tentar desvendar que mudança é essa e que diferença esse 12/8 para 12/7 vai trazer, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. Vamos começar desvendando que diferença esse pontinho vai fazer no diagnóstico e tratamento das pessoas. Boa tarde, Diego. Obrigada por ter nos recebido aqui. Olá, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Essa novidade que foi publicada, então, faz agora menos de um mês, ela transforma níveis que a gente considerava antes normais em níveis que hoje em dia merecem já uma atenção maior e talvez, às vezes, até intervenção medicamentosa e não medicamentosa, sempre no intuito de prevenção de doenças, sempre no intuito de melhores desfechos e menos sofrimento para as pessoas que têm esses níveis de pressão agora considerados elevados. A principal mudança, Thelma, é que antes a gente tinha a pressão ótima, abaixo de 12/8, a gente tinha a pressão normal, de 12/8 até 13, tinha o pré-hipertenso de 13 a 14 e depois do 14 tinha o hipertenso. Tá? Agora a gente tem abaixo de 12 a pressão não elevada, de 12 a 14 a pressão elevada e acima de 14 a hipertenso. Tá? O principal objetivo disso é mostrar que as doenças cardiovasculares elas não acontecem somente quando as pessoas já estão no nível de hipertensão. Às vezes a pessoa com 13/8, por exemplo, portadora de diabetes, portadora de doença renal, portadora já de doença cardiovascular, ela já merece tratamento e antes ela era alocada como uma pessoa não hipertensa.
Então, hoje em dia, a gente pode pegar esses pacientes com alguns fatores de risco a mais e convencê-los, explicá-los sobre os benefícios e, principalmente, que esses benefícios superam os riscos do tratamento. Então, a gente sabe que a partir de níveis de 110 de pressão, 115, as doenças cardiovasculares já são mais frequentes, já são mais incidentes. Então, por que esperar até chegar ao 14, ao 140, para tomar alguma atitude? Nesse momento, a gente explicar por que essa progressão e esse cuidado preventivo é determinante, né? Porque enquanto a pessoa imagina que ela está numa zona segura, muitas coisas podem acontecer em curto espaço de tempo, é isso? Isso, a gente tem comparações em que pessoas acima de 115 de pressão sistólica, que seria a pressão alta, né? O valor alto da pressão, a incidência de doenças já é mais incidente, já é mais aumentado. Se a gente pegar assim, faixas etárias de 50 a 60 anos e comparar quem tem 110, quem tem 115, quem tem 120, quem tem 130, a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares ela é crescente. Então, se eu sair de uma faixa etária de 50 a 60 anos com 110 para 130, a diferença de mortalidade ela é bem relevante. Então, se a gente ficar numa inércia, se a gente não tomar atitude nesses pacientes, se a gente esperar eles um dia que eles cheguem no ponto que antes a gente começava a tratar, a gente está perdendo talvez o tempo mais precioso, sabe? A gente está perdendo um momento em que a intervenção ela já começa a trazer benefício e que as pessoas, por um fator normal de todo mundo, são acomodadas, sabe? Então a gente acaba perdendo uma oportunidade de tratar e de trazer benefício para essas pessoas. Como verificar a pressão? Que tem algumas dicas que determinam uma segurança nesse dado, né, doutor? Sim. A pressão alta ela é um sinal vital. E como um sinal vital, ela se altera conforme as nossas experiências. Então, é comum no consultório, é comum as pessoas procurarem porque passaram na frente de uma farmácia, estavam com dor de cabeça, mediram a sua pressão. Passaram numa blitz de beira de calçada, mediram sua pressão. Estavam na casa de parentes, conversando, numa reunião familiar, medindo sua pressão. Essa informação nem sempre ela é confiável, porque as pessoas não estão em repouso, não estão em ambiente silencioso, não estão, às vezes, com o aparelho calibrado, não estão com o tamanho do aparelho adequado para o tamanho do seu braço, não estão na posição correta, sentado, com as costas apoiadas, com os pés no chão, com no mínimo 5 minutos de repouso. Se tomaram café preto, tem que esperar meia hora. Tá? Se fizeram atividade física, se estão caminhando, tem que esperar até meia hora. Então, medir a pressão requer algum preparo. E esse preparo precisa ser feito para ser uma medida confiável, porque senão a gente vai acabar tratando a pessoa ansiosa, a pessoa que recebeu um telefonema, a pessoa que recebeu uma notícia, a pessoa que brigou no trânsito, a pessoa que chegou correndo na farmácia e que não quis esperar os 5 minutos e mediu sua pressão e estava com o nível alterado. E sempre lembrar que a gente não trata pressão por pressão. Medir agora deu tanto, o que eu faço? Medir daqui a 3 horas deu tanto, o que eu faço? Não, a gente trata grupo de medições. Então, a gente mede pressão várias vezes, analisa o grupo, quanto são as médias e toma decisões baseadas no grupo de medições, porque aí é mais fácil de tu conseguir um sucesso no teu tratamento. Aí é que vem aquele chamado diário da pressão, né, que os médicos orientam. Tem que verificar durante o período. Exato. A gente recomenda que no mínimo sejam de 3 a 7 dias de medições. Essa última recomendação, então, de 3 a 7 dias, no mínimo 2 vezes por dia, entre o café da manhã, no café da manhã em jejum e antes da janta. Se a pessoa toma medicamentos para pressão, sempre antes de tomar o seu remédio. Tá? Se não toma remédio para pressão, então seria em jejum antes do café e antes da janta. Lembrando sempre que a pessoa tem que estar de bexiga vazia, tem que estar sem conversar, tem que estar num ambiente silencioso, tem que estar com o braço nivelado na altura correta. Não adianta medir com o braço muito para baixo ou com o braço muito para cima. O aparelho tem que ser correto, preferencialmente o aparelho de braço, não o aparelho de pulso. Não é só a pressão por pressão que a gente trata, como tu acabaste de dizer. A pessoa que faz um tratamento para regular os níveis de pressão, ela precisa entender qual é o propósito desse tratamento. E esse é um grande desafio para a medicina, né? Exato. Esse talvez seja o ponto mais falho no atendimento médico que eu vejo do dia a dia, sabe? As pessoas tomam remédio há 5 anos, 10 anos e tu pergunta por que tu toma remédio, fulaninho? Ah, doutor, para baixar o nível de pressão. Tá, mas o que tu vai ganhar com isso? Qual é o teu benefício com isso? Não sei.
E por as pessoas não saberem isso, elas acabam sendo negligentes com o seu tratamento, não vão ao médico regularmente, não tomam seus remédios todos os dias. Então, qual é o principal objetivo de um tratamento para pressão? Redução de doenças cardiovasculares, AVC, infarto, insuficiência cardíaca, que é o famoso coração grande que as pessoas ouvem falar nas ruas, doença renal, hemodiálise, doença vascular periférica, entupimento nas artérias das pernas, aneurisma nas artérias da barriga, aneurisma na artéria do tórax, cegueira, doença ocular vascular, tá? Então, demência, mas o principal de todos é a incidência de AVC isquêmico, tá? A pressão alta é o principal fator de risco modificável para doenças cardiovasculares. E se a gente não atentar para ela, a gente vai perder uma parcela mais ou menos de 50% de culpa das mortes cardiovasculares. Tudo começa com uma pressão dentro dos padrões normais. Aquilo que fugiu dali já é um sinal para outros fatores e outras doenças que podem se desencadear e resultar numa dessas aí da lista assustadora. Exato, é como se fosse uma bola de neve que começou a rolar de cima do morro e que, se a gente não se preocupar com ela lá em cima, ela vai continuar rolando, ela vai continuar aumentando, e a hora que ela chegou até onde a gente se encontra, ela pode ser uma grande tragédia, né? Se a gente tomar alguma atitude lá, quando ela começou a rolar, então, cuidei da minha alimentação, fiz exercício físico, reduzi meu peso, avaliei com o médico que me trata sobre medicamentos que podem aumentar a pressão. Tem remédios que podem aumentar a pressão. Então, quem toma corticoide, quem toma anticoncepcional, quem faz uso de anti-inflamatórios, às vezes alguns tipos de quimioterapia, existem medicamentos que causam isso. Então, a gente tem que avaliar o quanto esses medicamentos são necessários e, às vezes, eu preciso manter, por exemplo, uma quimioterapia e eu preciso tratar melhor a pressão alta dessa pessoa. Então, às vezes, eu tenho pacientes que não eram hipertensos, começam a tomar algum remédio, existem algumas medicações que são dessa área da quimioterapia que aumentam a pressão. Eu não posso tirar esse remédio, mas eu preciso, então, tratar aquele cara que não era hipertenso até então. E outras situações a gente consegue tirar. Então, uma mulher que tenha uso de anticoncepcional, vamos conversar com o ginecologista alguma maneira alternativa de prevenção para a mulher não engravidar, para poder manejar melhor a pressão, tá? Então, tomar algumas atitudes, redução do sal, redução de peso, como eu falei, exercício físico, bem-estar social, bem-estar familiar, tratamento da apneia do sono, que é outro fator que a gente reconhece pouco nos pacientes, as pessoas procuram muito pouco atendimento por isso, também impacta no tratamento da pressão. É uma doença que ela vem agregada com vários fatores e que a gente não pode só olhar para a pressão alta, a gente tem que olhar também para as coisas que estão ao redor. Para a gente encerrar, quem estava tranquilo em casa com a sua pressão 12/8 tem que sair correndo para o médico? Não, não é para tanto. O recado, eu acho que é o seguinte: a nossa saúde, pensando em futuro, pensando em como a gente quer estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, é igual uma poupança. A gente tem que guardar um pouco da saúde a cada dia, a cada mês, para lá no futuro a gente ter essa poupança e poder ir lá e resgatar. Entende? Então, aquela pessoa que estava com seu 13/8 precisa sair correndo? Não. Mas ela pode pensar: o que eu posso mudar? Onde é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer hoje com 40 anos que com 60 eu vou estar numa situação melhor? Ou pelo menos igual como eu estou agora? Né? Será que eu preciso ficar esperando acontecer alguma coisa para daí tomar um susto e me tratar? Ou será que eu posso modificar algumas coisas no meu dia a dia? Né? Então, abaixo de 40 anos, a gente recomenda que as pessoas vão a cada 3 anos no médico para avaliar níveis de pressão. Acima de 40 anos, uma vez por ano. Tá? Então, essa pessoa que está com 13, próximo a 14, por 8, por 8,5, avalie o que está fazendo de possíveis erros em casa, sabe? No teu comportamento, no sal, no teu peso, no teu exercício, na tua qualidade de sono, na tua qualidade de vida geral. E tentamos modificar isso agora de uma maneira não medicamentosa, sem tomar medicamentos. E se tu tem, por exemplo, alguma doença associada, e o médico vai decidir contigo se já é o momento de começar tratamento ou não. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Não é uma maneira de assustar as pessoas, mas é uma maneira de alertar que não fique esperando o sinal vermelho aparecer para frear teu carro.
freia o carro antes do amarelo, o próximo do amarelo. Quanto mais cedo tu perceber que a sinaleira está se transformando em amarelo para o vermelho, tu já freia teu carro, entende? É a maneira de evitar o acidente. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Então a gente tem que pensar que é uma continuidade, a nossa saúde é uma continuidade e que lá na frente o sucesso vai ser positivo ou negativo conforme o que a gente faz ao longo da nossa viagem. Se tu esperar que lá no futuro seja tudo ótimo e a gente não se dedicou nada na nossa vida ao longo dos anos, provavelmente a gente vai ser pessoas que não vamos ter essa poupança guardada. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Tá certo, então. Nunes, encerro minha conversa aqui com o Diego Casarotto, cardiologista, que nos trouxe informações sobre essas novas diretrizes de controle da pressão arterial. E devolvo para ti no estúdio. Obrigado, Thelma, pelas orientações tão importantes nessa quase consulta médica que nós tivemos aqui. É verdade, a gente precisa ter muita atenção com a saúde, às vezes a gente cuida tanto do carro da gente, né, daquele veículo ali de transporte, cuida da casinha, mas esquece de cuidar da saúde, né? E como o doutor falou, né, a conta chega, né? O brasileiro está vivendo mais, o gaúcho está vivendo mais, o cachoeirense também, e a gente espera que todos possam chegar à melhor idade com boa saúde, e por isso não é um resultado aleatório que acontece por acaso. Então a gente precisa também fazer a parte da gente para cuidar bem da saúde com essas dicas que o doutor já trouxe aí. Gente, o Centro Permanente de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes, criado em 2022, transformou Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, em uma referência no acolhimento de pessoas que chegam ao estado após deixarem o seu país de origem. 9 em cada 10 estrangeiros acolhidos na cidade vieram da Venezuela. Quando o Mundial, eu ia ao Brasil, eu moro em Brasil, então que é melhor que Brasil. A camiseta do Brasil não é apenas uma referência ao esporte, mas à gratidão. Yudeni é de Cuba, de onde saiu para viver com o marido na Venezuela. Há 6 anos, depois de meses de um trajeto que passou por Colômbia e Peru, eles decidiram vir para o Brasil. Ela estava grávida de 7 meses. Uma irmã já estava em Esteio e foi para cá que eles vieram. 2 dias antes de eu sair, eu estava já com dores de contracções. Foi bem complicado para mim, porque parece que é o mesmo nervio, a coisa de ter que atravessar de novo. Aqui, quando cheguei, que dei à luz, fui orientada em el mesmo Hospital San Camilo, que existia na prefeitura, davam toda orientação e guia para os imigrantes. Eu não tinha conhecimento e eu acho que fui uma das primeiras cubanas que chegou a este município. Deixar tudo para trás e começar de novo também faz parte da história da Keila. Ela vendeu o que tinha em casa na cidade de El Tigre, onde vivia na Venezuela, para começar de novo no Brasil, com a mãe, o marido e 4 filhos. Até Pacaraima, no norte de Roraima, por onde chegaram, são quase 1.000 quilômetros de distância. O nascimento da filha, que hoje está com 4 anos, foi o marco para a decisão de deixar o país de origem. Passei por um momento muito difícil lá, por situação de país que hospital, infelizmente hospital não tem nada, não tem médico, nem gasolina para que o médico fosse a trabalhar. E tive que ir a outro hospital para que minha filha passara por uma cirurgia. Foi um momento de verdade muito difícil para nós. ¿Por que decidi Rio Grande? Porque estava meu irmão acá, meu filho, meus 2 irmãos estavam acá. E ele falava muito de Rio Grande. As informações trocadas com familiares que já viviam em Esteio tornaram a cidade uma referência. Atualmente, são 1.430 imigrantes e refugiados, de acordo com a pesquisa feita pelo Espaço Mundo, órgão vinculado à Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos. São especialmente venezuelanos, cubanos e senegaleses. Neidi é a coordenadora da pesquisa, mas não só. O abraço carinhoso nela é sincero. À frente do espaço criado para tratar da migração, ela recebe quem chega frágil e vulnerável, encontrando soluções para a dignidade.
As pautas são muito sensíveis, né? A valorização de cada sujeito, a habilidade que ele tem, a competência que ele traz, o porquê que ele precisou sair de lá, né? E isso faz toda a diferença para quando tu vai conduzir uma questão, né? Ou quando depois, mais tarde, tu precisa mediar um conflito ou algo desse tipo. Então, o Espaço Mundo é um espaço realmente de escuta sensível, de oportunidade, porque aqui a gente faz currículos, aqui a gente auxilia na inserção laboral, aqui a gente encaminha para o cadastro único, mas aqui também a gente ouve histórias, a gente consola, acolhe, fazendo dar sentido, buscando ressignificar a vida das pessoas. O acolhimento que oportuniza muda vidas. O levantamento mostra que 230 migrantes trabalham com carteira assinada, outros 34 são empreendedores, 2 têm registro de MEI, de microempreendedor. 208 crianças estão matriculadas na educação básica. A Prefeitura também mantém um centro permanente para refugiados e imigrantes no bairro Olímpica. Nossa preocupação é inseri-los nas redes de saúde, socioassistencial e de educação. Nosso programa, que é executado no CAPIR, nesse Centro Permanente de Acolhimento, eles têm até 90 dias para se organizarem, para encontrarem uma casa, para se tornarem independentes, né? Ganharem a sua autonomia dentro do espaço que eles escolheram para viver. Então, ali tem um grupo de técnicos, né? Educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, que fazem toda essa orientação e auxiliam para que eles se tornem autônomos, né? E se tornem cidadãos do nosso município. Esse mapeamento, ele veio para contribuir, né? Onde está esse imigrante que há 2, 3 anos atrás eu recebi? Eu não posso deixar de acompanhar, né? Eu não posso dizer, está tudo muito bem, teu atendimento termina aqui, muito obrigada, né? É um processo, né? Eu recebo, eu acolho, eu faço sentido, eu ressignifico e eu acompanho. Yudeni está se formando em breve como técnica de enfermagem. E essa prendinha de raízes gaúchas, sua filha única, está com 5 aninhos. Eu não quero que minha filha passe por a mesma situação que eu passei. Eu quero que ela nasça e cresça e se forme em um país livre, em um país que ela acredite em seus sonhos, que ela seja quem queira ser. Como dijo mi colega, quero libertad para mi filho, quero que eles tenham futuro, tenham um melhor porvenir, que quando eles cresçam, se casem, tenham seu filho, eles não passam por lo que nós passamos, porque é muito ruim não ter que dar de comer a um filho, não ter que um tênis que eles se ponham, que coisas que aqui achamos como insignificante, allá é muito importante no nosso país. O referencial, eu acredito que é um local ser solidário, empático, acolhedor com todo o movimento de fazer sentido na vida das pessoas. Que bom que eles estão encontrando esse acolhimento aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos ver mensagens aqui da nossa audiência na telinha. Mensagens do nosso WhatsApp, o Juliano: descaso com os banheiros do cemitério municipal. Uma vergonha, não tem quem fiscalize isso? Questiona aqui o Juliano. Obrigado, Juliano, pela tua participação, tá bem? Deixamos aqui o questionamento. A Nara Machado: seria bom se a prefeitura limpasse o cemitério seguidamente, não somente no feriado de finados. Obrigado, Nara. Quem mais? Mais recados aqui, a Marlene dos Santos Silva. O que mais vejo na cidade são ruas esburacadas, acúmulo de lixo e gente trazendo entulho para descartar aqui na entrada do rio, início da rua Aldeia. Obrigado, Marlene. Deixamos inclusive aí essa questão para o setor ambiental analisar, não pode descartar aí, evidentemente, né? Muito obrigado a você que interagiu com a gente. O NT Sul desta terça fica por aqui, outras informações em nossas redes sociais e a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau!